Bom dia, galerinha do quarto ano. Hoje a tia Fernanda está aqui para te dar uma aulinha de geografia, combinado? Vamos relembrar um pouquinho da aula passada e dar continuidade aos estudos do livro. Nós iniciamos na semana passada a unidade 7, falando sobre o clima, né? Nós falamos do clima de um modo geral, tanto do mundo, e agora a gente vai aprender um pouquinho do clima no nosso país, no Brasil, ok? Vamos relembrar um pouquinho que a gente falou semana passada? Na semana passada a gente falou sobre tempo e clima e falamos que essas duas coisas eram diferentes. Nós falamos que o tempo, né, pessoal, que tá aqui, ó, na página 128, nós falamos que o tempo, ele serve para expressar um estado momentâneo da atmosfera terrestre, pessoal. Quando a gente fala de tempo, a gente pode lembrar, sabe de quê? Daquelas moças dos telejornais, né, apresentando a previsão do tempo. E ali ela usa algumas palavrinhas chaves. Quem lembra? Que ela fala assim, aqui o tempo, nessa região o tempo está ensolarado, nessa está frio, né? Nessa a temperatura está elevada, o tempo está quente, né? Aqui tem nuvens com pancadas de chuva. Então, essas palavrinhas ajudam a gente a entender o que é tempo. Quando a gente fala que o tempo em um determinado lugar está sendo muito repetitivo, né? Quando há uma sucessão de muitos estados de tempos, né? De tempo atmosférico, aí a gente está falando de clima. Por exemplo, quando o tempo numa determinada região persiste, né? Como é no caso aqui do Brasil, se a gente for falar em termos de Brasil, a gente falar do Nordeste, né? Do interior, do sertão nordestino. Ali quase não ocorre chuva, raramente ocorre chuva. É um tempo quente, constantemente. Quando esse tempo fica constantemente naquele lugar, a gente pode dizer que o clima é semiárido. Aí a gente dá um nome para o clima. Por quê? Porque quase não ocorrem pancadas de chuva, quase não chove no sertão nordestino. Então, essa repetição do tempo lá no sertão nordestino determina o clima daquele local, ok? Deu para entender um pouquinho a diferença de tempo e clima? Espero que sim, espero que você tenha relembrado. A tia Jaque também ensinou para vocês as zonas climáticas e ela fez isso, pessoal, em relação ao globo terrestre, ao mundo inteiro, tá? E ela mostrou para vocês que varia muito, né? Essas zonas climáticas. Aí a tia desenhou mais ou menos aqui, ó. A tia colocou o solzinho no canto, fez as incidências dos raios solares. Aqui está, ó, o globo terrestre aberto. O planisfério está aberto para você identificar, tá bom? E aí foi dividido isso, né, em relação ao mundo em zonas climáticas, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, do seu planisfério, né, do seu globo terrestre, é onde ficam as geleiras, tanto na parte norte quanto na parte sul. Então a gente chama de zonas polares. São as regiões mais frias do planeta, tanto aqui embaixo quanto lá em cima. Ó, por quê? Porque o solzinho demora para chegar nessas regiões. Então é muito mais frio. Nós temos dividido esse planisfério aqui, ó, a linha do Equador, tá vendo? Que divide em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Entre a linha do Equador, nós temos essa parte aqui do meio, ó, que a gente chama de zona tropical. Olha aqui, ó, pegando o Brasil, um pedacinho da África, tá vendo? Um pedacinho da Oceania, pegando uma parte da Ásia, da Europa. Então, essa parte do meio aqui, ó, no centro, bem coladinha com a linha do Equador, a gente chama de zona tropical, tá bom? Acima dessa parte da zona tropical, né, nós temos outro tipo de clima. Em relação ao mundo, pessoal, a gente diz que entre o tropical, que é muito quente, e o polar, que é muito frio, nós temos, ó, onde estão essas bolinhas, a gente chama de temperado. Tanto em cima quanto na parte de baixo aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas? Perto do tropical, perto das zonas polares. A gente chama de temperada. Não é muito quente e não é muito frio, ok?
Então tá aí para vocês olharem e relembrarem. Isso não é difícil, é só a gente prestar atenção. E aí, pessoal, se você for para a página, né, que a gente vai iniciar hoje, que é a página 132, a nossa aula hoje começa na página 132. Tá falando para vocês assim, ó, climas da Terra. De um modo geral, vocês já viram, né? Zonas polares, zonas temperadas e zonas, né, tropicais, ok? Agora, cada partezinha do planeta, ó, dos continentes, recebe um nome específico para os climas, tá bom? Por isso que tem esses nomezinhos aqui, ó. Observe a sua legenda aí, pega o seu livro na página 132, né? Relembrando que a inclinação do eixo terrestre, lembra que o planeta ele tem um eixo inclinado, certo? E as incidências dos raios solares são eles que determinam, galera, a quantidade de luz solar que cada superfície do planeta recebe, tá? Umas com mais intensidade, que é a tropical, a temperada com um pouco menos e as zonas polares com menos ainda, a incidência dos raios solares, tá bom? E aí, pessoal, vai mostrar para vocês uma legenda de tipos de clima no mundo todo, tá? E aí você vai ver o clima polar, que é o roxinho, caracterizado por bastante frio durante o ano todo. Depois você vai ver o equatorial, que tá aí pintadinho de vermelho, tá? Esse é um dos climas mais úmidos do nosso planeta, onde mais chove, além de ser bastante quente. Não é porque chove que é frio, não, tá bom? Na parte verde, aqui do cantinho, ó, é só seguir essa linha. Você vai ver que é um clima frio das regiões montanhosas, é onde ficam as altitudes mais elevadas, onde ficam as grandes cordilheiras, né? As montanhas rochosas, né? Lá do Himalaia, né? Quanto mais elevada essa altitude, mais frio é o clima. Na página 33 tem a continuação dessa explicação, falando para você que o que está de amarelinho é o clima desértico, pessoal. Nesse clima desértico, né, onde a pluviosidade é baixa, ele se caracteriza por ser extremamente seco, né? Não tem a questão da água no clima desértico. Então, pessoal, o que acontece? A temperatura do ar, né, ela tem que ser muito mais elevada de dia, e durante a noite essa temperatura baixa, fica frio, tá bom? Também tem aí o clima tropical. O clima tropical é esse alaranjado aí, falando para você que ele é caracterizado por altas temperaturas e duas estações do ano bem marcadas, bem definidas, uma úmida e a outra seca. E também está falando do clima temperado, que está de verde aí no mapinha. Olha aí no seu mapinha. O clima temperado, né, ele ocorre entre os trópicos e os círculos polares. Ele é caracterizado por apresentar, né, temperaturas amenas no verão e baixas no inverno. E as estações são bem definidas. Tia, o livro não apresentou todas. Não, ele só te apresentou na legenda, mas a definição ele te falou apenas das principais definições em relação ao clima do mundo. Agora, dando continuidade, na página 134, vai falar especificamente do nosso país, do Brasil, né? Até agora a gente falou em relação ao mundo, pessoal. Agora vai falar especificamente em relação ao Brasil, nosso país. No nosso país, nós também temos nomes, definições de nomes dos climas e as explicações de cada clima, tá? Em cada região, a gente vê que o clima se diferencia. Por quê? Porque a sucessão dos tempos atmosféricos, lembra? Muitos tempos atmosféricos determinam o clima? Pois é. Então pega o seu avião, vamos pegar um avião imaginário. Vamos lá pro semiárido, que é o interior, o sertão nordestino, que foi o primeiro que eu falei lá no comecinho do vídeo. Ele é esse daqui, ó, galerinha.
essa parte de amarela. É o interior da região Nordeste, tá? É aquele clima, pessoal, chamado, o nome desse pedacinho aí amarelo, né? Do clima que se apresenta nesse lugar é chamado de semiárido. E aí você pode sublinhar a explicaçãozinha que tá aí, ó. A partir da parte que te fala que além de ser quente e seco, a temperatura do ar é elevada e apresenta poucas chuvas, ou seja, no sertão nordestino quase não chove, tá bom? Com longos períodos de seca, por isso que aquela região é seca, né? É aquele calor, é aquele castigo pro povo nordestino, né? Com aquela terra bem seca, difícil de plantar, difícil para colher. Por quê? Porque é uma região, né, semiárida. Esse sertão nordestino é muito quente e seco, ok? Se você pegar o seu aviãozinho e viajar, ó, para a região norte do Brasil, olha que legal, a gente vai descobrir que saindo do semiárido, do sertão nordestino e vindo viajar para a região norte, a gente vai encontrar um outro tipo de clima no Brasil, que se chama equatorial. É o nome do clima que deram para essa região, equatorial. Pega toda essa região aqui, ó, da Amazônia, Roraima, Rondônia, Acre, né? Mato Grosso, um pedacinho do Mato Grosso, do Amapá, tá lá, que região. É só você olhar no seu mapinha. E aí, o que fala sobre o equatorial? Fala para você que é um clima quente e úmido, a temperatura do ar é elevada e chove bastante durante o ano todo, pessoal. Então essa região é aquela região que geralmente as pessoas têm que construir as casas sobre palafitas, né? Por quê? Porque o nível do rio sobe e essas pessoas, para não perderem as suas casas, elas, né, fazem estacas na terra, constroem a sua casinha e utilizam-se de barcos para se locomover em grandes períodos durante o ano todo, né? Por conta da chuva. Como chove o tempo todo, o nível do rio aumenta e essas pessoas precisam estar se adaptando para ir de um lugar para o outro, ok? Se você sair daqui, ó, da região norte e vir aqui, ó, para o centro-oeste e um pedaço do sudeste, você vai encontrar essa cor laranja, tá? Que pega um pedaço do nordeste, pega um pedaço do centro-oeste e pega uma boa parte do sudeste. Tá lá. O clima ali já é um clima tropical, tá bom? E ele ocorre em uma boa parte do país, olha lá, do Brasil, tá vendo? Ó, da parte central, ó, centro, no meio do país. Por isso que tá falando isso para você. Apresenta uma estação quente e chuvosa e outra fria e seca. Então existem essas possibilidades nessa região, tá? Inclusive o estado de Rio de Janeiro se encontra no clima tropical, tá? Aqui onde a gente mora, ó. Aqui no cantinho do mapa, Rio de Janeiro, tá bom? E aí, viajando para a partezinha roxa, né, que pega um pedacinho de Minas Gerais, São Paulo e um pedacinho do Mato Grosso, né, do Mato Grosso do Sul, que é essa parte roxa aí, já te dá um outro nome. Ali o clima é tropical de altitude, né? Quando a gente fala de altitude, a gente está falando de regiões mais elevadas. E aí tá falando para você aí, ó, é parecido com o clima tropical, é parecido, mas a temperatura do ar é um pouco mais fria, tá bom? E o último, tia Fernanda, o último é a região sul. Vamos viajar para a região sul, ó, pessoal, aqui embaixo, na pontinha do Brasil. Lá na região sul, né, que vai pegar lá, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, e um pedacinho ali, ó, pegando um pedacinho de São Paulo. Olha lá, aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, pega ainda uma pontinha do estado de São Paulo. Vai falar para você que o clima ali é subtropical. Por quê, pessoal? Porque a temperatura do ar é amena e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Nesse local, o inverno é mais rigoroso, por estar na pontinha, né, mais próximo dos polos, né, das camadas das zonas polares.
essa região ela tem um inverno mais rigoroso no Brasil, podendo até as temperaturas chegarem, né, próximo a zero. E a gente já vê hoje em dia que alguns locais, né, ocorrem até algumas geadas, né, e a temperatura abaixo de zero ficando negativa. A gente já encontra esse tipo de clima ali na região sul do Brasil. Então, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Que existem diferentes tipos de climas nomeados dentro do nosso Brasil. Equatorial, tá lá. A parte norte, semiárido, sertão nordestino, né? E aí a gente vê o tropical, né, que é a parte laranja, que pega uma grande parte também do Brasil, o tropical de altitude, que é aquela parte roxinha, e o subtropical, que na legenda está com a cor rosa, ok? E aí vocês vão fazer o deverzinho da página 135 e nós vamos parar até aí, tá bom? Espero que você tenha entendido, não fique com dúvida. Tá? Pergunte à sua professora na sala de aula. Tire as suas dúvidas. Tá bom, pessoal? A gente tem que pensar em nível de Brasil. Nós temos várias denominações de climas. Em relação ao mundo, né? Nós temos outras denominações. Vocês viram na página 132, que falou do mundo de uma forma geral. E além disso, nós temos as zonas climáticas, quando a gente divide o planeta em pedaços, falando das zonas polares, né? A zona tropical, a zona temperada. E aí, dentro disso, nós temos as especificações de cada pedacinho que você encontra na página 132, quando fala do clima polar, do clima equatorial, do clima de montanha, do clima desértico, né? Do clima tropical, do temperado, tá bom? E do equatorial, ok? Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado um pouquinho mais vocês em geografia. E na próxima aula, a tia Jaqueline retorna para dar as explicações. Um beijão, façam as tarefas, tá bom? E a gente vai se encontrando aí durante as outras aulinhas. Um beijão, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais. Beijos!